Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva, do canal Bistrô dos Salgados. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer hamburguinho de festa. Esse vídeo ele está caprichado de dicas e segredos para você nunca mais errar na sua receita de hamburguinho de festa. Pessoal, todas as vezes que eu gravo vídeo, eu sempre trago ele carregado de dicas e de segredinhos, porque por trás de toda a produção sempre existe as dicas e os segredinhos. Não é só eu passar a receita para você aqui, mostrar e tudo, não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu gravo, eu faço a seguinte pergunta para mim: esse conteúdo vai resolver algum problema? Sim, Produção. É útil para quem vai assistir? muito útil. Então, é por isso que eu sempre trago cheio de dicas e de segredinhos, porque se vai resolver o seu problema, então vamos para o vídeo. Então, pessoal, para o nosso hamburguinho de festa, vamos precisar de 250 ml de leite, uma colher de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos fazer uma esponja e deixar ele descansar por 10 minutos. Ai, que ousada, intrusa no vídeo, não, lavar. Tá vendo, pessoal? Vida digital muito mais do que real. Tem formiga, mas o que a gente faz? Lava e segue gravando. Fala pra mim nos comentários. Tem formigas na casa de vocês? Eu coloquei aqui 250 ml de leite morno, uma colher rasa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos fazer uma esponja. Eu vou deixar ele descansar por 10 minutos. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, agora vamos adicionar 25 ml de óleo, uma colher de sopa de melhorador de farinha. Para que serve o melhorador de farinha? Se você comprar uma farinha que não seja de boa qualidade, use o melhorador de farinha. Isso vai fazer com que a massa do pão fique mais branquinha e fique bem melhor a fermentação. Então, isso serve para melhorar, porque essa farinha que eu comprei, ela não foi uma farinha tão legal. Então, eu tenho que acabar com ela, né, pessoal? Então, a gente usa o melhorador de farinha. Se você comprar uma farinha de trigo de ótima qualidade, não precisa usar o melhorador de farinha. Combinado? Eu gosto de fazer teste com outras marcas de farinha de trigo. Algumas a gente se decepciona e outras a gente fica impressionado com a qualidade. Isso daqui é vinagre. Aqui eu tenho uma colher de sopa de vinagre. Para que serve o vinagre na massa do pão? Eu já fiz uma receita aqui no canal mostrando como eu faço essa massa, que essa mesma massa é a massa que eu faço os sanduíches de festa. Essa receita tá maravilhosa, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E eu recebi muitas perguntas, para que serve o vinagre na massa? O vinagre serve para dar um leve sabor na massa, que é uma combinação perfeita para essa receita. E uma outra coisa é que ele serve também para conservar. Como essa receita aqui, eu vou dar dica para vocês de como fazer um dia antes, para você adiantar a sua produção. Então, você coloca uma colher de sopa de vinagre. Assim, você conserva o pão mais tempo. Um ovo, uma colher rasa de sal. Para 250 ml de leite morno, eu uso 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. A dica aqui é a seguinte: coloque a farinha de trigo aos poucos. Eu gosto de começar misturando essa massa com o fouet, porque o fouet mistura muito bem todos os ingredientes. Eu aconselho você comprar esse tipo de ferramenta aí para sua produção, porque é muito boa.
Aí chega um momento em que não dá mais para misturar com a colher de pau, vamos colocar a mão na massa. E, pessoal, e tem uma dica aqui muito importante que eu quero passar para vocês. A textura da massa depende do tamanho do ovo. Eu usei um ovo aqui de 63 gramas. Eu vou mostrar para vocês, 63 ou 62, negócio desse. Outra coisa também que faz muita diferença é a farinha de trigo. Tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que é mais seca. Então, é um negócio assim que você tem que estar passando essas dicas, porque senão a pessoa vai fazer e diz, ué, Ediva passou a receita errada. Então, anote aí no seu caderninho todas essas dicas, porque isso faz muita diferença na textura da sua massa. E agora vamos colocar 30 gramas de margarina com 80% de lipídios. E aqui não tem outro jeito não, tá, pessoal? Vamos colocar a mão na massa. E você vai misturar assim, trazendo de baixo para cima. Se você tiver a planetária, você pode colocar na planetária. Eu não vou colocar na planetária, eu vou trabalhar com ela aqui assim, porque eu quero que você veja que pode trabalhar também com ela sem a planetária. Quando você colocar a massa na bancada, ela vai grudar um pouco, mas não se preocupe, continue sovando que ela vai soltar. Observe. Para sovar a massa, você segura a massa com uma mão e com a outra mão você empurra, mas você empurra com essa parte aqui, assim, traz, vira novamente, empurra, traz, vira novamente, empurra. Com a prática, você faz isso rapidinho. Prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar aqui para descansar até ela dobrar de tamanho. E o tempo para deixar descansar, isso depende muito da temperatura aí da sua cidade. Aqui na minha região é uma região muito fria, então eu vou deixar essa massa descansar por 40 minutos. De repente aí na sua cidade, com 10, 15 minutos já resolva. Você pode colocar a massa para descansar no mesmo bol que você misturou os ingredientes, não precisa lavar não tem necessidade. Pessoal, para fazer o hamburguinho, costuma-se usar esse utensílio aqui. É um cortador, a altura dele é de 4,5 centímetros e a largura é de 5 centímetros. Se você tem uma encomenda muito grande, você tem que ter 100 desse daqui. Essa daqui eu comprei em lojas que vende produtos para festa. Um desse aqui na minha cidade custa R$6, ó. Mas se aí na sua cidade você não encontrar 100 desse, costuma-se fazer isso aqui, ó, pessoal. Isso daqui é papel alumínio, papel manteiga e clipe. Eu vou mostrar como que eu faço isso daqui. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Uma, aqui eu já tenho duas. E vou fazer mais uma. Pronto. Costumam usar esse tipo de forminhas para fazer o hamburguinho de festa. Porque ele fica aquele hamburguinho alto, fica muito bonitinho. Aqui eu tenho papel manteiga. Eu uso também. Aqui eu não vou usar essa tira toda, eu dobro ao meio.
assim, porque eu vou usar só esse pedaço aqui, só um pedaço. Então, como que eu faço? Esse já é o daqui, né? Esse já é o daqui. E vou precisar também de clipe. Eu preciso ter uma referência para fazer o círculo. Então, aqui, ó, eu faço assim. Pronto, aqui eu já tenho o formatinho. Então, eu seguro aqui na emenda e solto um pouquinho e folgo, né? Aqui, olha só. Então, aqui eu uso um clipe e segura. Pronto. Esse lado aqui, que é o lado mais liso, é o lado que eu vou colocar voltado para a forma, porque eu preciso que fique retinho na forma isso aqui. Porque se eu colocar esse lado aqui, como eu cortei, não sai certo. Olha só. Então, se eu colocar esse lado aqui, fica incerto. Lembre-se de colocar o clipe no lado mais lisinho, que ele que vai ficar assim para baixo. Vai ficar voltado para a forma. Se você colocar assim, o clipe vai ficar para cima. O certo é você fazer assim. Aí, você pode me perguntar, ah, mas a massa vai ficar aqui em contato com o clipe? Não. Quem vai proteger a massa, ela vai ficar aqui, no papel manteiga. Não use essa forminha sem o papel manteiga, tá bom, pessoal? Porque é o papel manteiga que vai proteger a massa do pão. Ela vai ficar aqui. Então, eu já tenho alguns aqui. Eu já fiz alguns, tá vendo? Então, eu tenho várias aqui. Essa forma eu forrei com papel manteiga. E se você for fazer a sua produção com o molde correto, o certo é você colocar o papel manteiga dentro. Dessa forma aqui. E o peso da massa que eu uso para fazer o hamburguinho de festa é de 25 gramas. E se der 26 gramas, tem algum problema? Não, mas não ultrapasse 27 gramas. Deixe todos em um tamanho padrão, assim fica mais organizado. Agora eu vou bolear as porções e colocar nas forminhas modeladoras. Pegue uma porção da massa e dobre dessa forma aqui. A parte da emenda você vira de ponta cabeça para a bancada e boleia desse jeitinho aqui. Essa parte da emenda você coloca voltado para o fundo da forma, porque se você colocar de qualquer jeito dentro do molde, de lado ou virado para cima, quando ele fermentar vai ficar um pãozinho feio, todo deformado. Prontinho, ele vai fermentar e vai ficar muito lindo. E se você está começando e não sabe bolear, eu vou lhe ensinar de um jeito aqui que eu tenho certeza que você vai acertar. Pegue uma porção, dobre desse jeito aqui, faça uma trouxinha. Agora, dobre desse jeito aqui. Você vai fazer isso 2 vezes. Uma vez aqui, outra vez aqui. Vai repetir. Outra vez, você vai dobrar e novamente você vai dobrar. Ajeite e pronto. Deixe ele redondinho, fazendo dessa maneira aqui. E agora é só colocar no molde e pronto. Olha só.
Prontinho, agora eu vou deixar fermentar por mais 20 ou 30 minutos. E fazer pãezinhos é assim mesmo. Quando você pensa que acabou, você tem que deixar fermentar mais um pouco. Aqui eu boleei alguns, porque se você não quiser botar na forminha, você pode fazer assim, não tem problema nenhum. E para não ressecar a massa, cubra e deixe descansar. Prontinho, pessoal. Olha só. Todos bem fermentados, ó. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus e já tem mais ou menos uns 10 a 12 minutos que eu liguei o meu forno. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. Aqui eu tenho um pouco de água e uma colher rasa de açúcar. Vou misturar bastante e passar por cima. E para finalizar, o hambúrguer a gente usa o gergelim, né? Tem como tradição usar o gergelim. Aqui, pessoal, eu não tenho um pincel mais fino. Eu teria que ter um pincelzinho mais fino para dar aqui dentro, mas eu vou colocar aqui com jeitinho. Não precisa ser muita água, é só um pouco, é só para umedecer um pouco assim, ó. E tenha cuidado, ó, observe. Tá vendo? Que umedeceu? Então, eu vou fazer isso em todos. Não se preocupe que não vai ficar doce, tá bom, pessoal? Todos assados e para desenformar, espere esfriar um pouco. Prontinho, agora que todos estão em uma temperatura em que eu consigo pegar, use luvas. Não tire das forminhas e também não monte sem as luvas. Para desenformar é muito fácil. Olha só, pessoal. O fundo. Observe aqui bem de perto que o clipe não ficou em contato com a massa. Olha só. E esse molde aqui dá para você aproveitar mais 3 vezes. Tire o papel manteiga e perceba como é muito fácil de tirar, principalmente quando os pãezinhos já estão mais frios. Olha só que mimo! Perfeito, né, pessoal? E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Esse daqui é o molde correto e eu quero que você veja bem de perto que não tem diferença nenhuma entre o molde de alumínio e esse outro molde aqui. Observe que não tem diferença nenhuma porque um foi assado no molde do papel alumínio e o outro no molde correto. Aqui, ó, pessoal, esse daqui foi aquele que eu modelei sem a forminha. Já esse, modelado com a nossa forminha, olha só. Se você quiser fazer assim, não tem problema não, pode fazer. Mas esse daqui lembra mais o hamburguinho. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. E para organizar aqui, eu gosto de fazer assim. Uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. Uma dica para vocês: não use apresuntado, use presunto, porque isso valoriza o produto de vocês. Então, eu vou fazendo sempre assim. Aí você pode pensar, mas a fatia do presunto não é o mesmo tamanho do queijo. Não tem problema, não.
Você vai fazendo assim. Presunto isso aqui, viu, pessoal? Pronto. Aí, como que eu faço aqui? Eu divido em 3. Assim, ó. Corto todos em 3, ó. E do mesmo jeito, e aqui também. Não tem necessidade de você colocar muito, não, porque já tem a carne, né, pessoal? Já tem a carne de hambúrguer. E aqui, ó, cada um pedacinho desse aqui, você pega para organizar dentro do hambúrguer. Tá vendo? Cada um desse aqui. Então, fica mais fácil para trabalhar. Então, eu já deixo assim, cortado. A carne de hambúrguer eu compro ela pronta e você pode encontrar ela em qualquer supermercado aí perto de sua casa. E você pode escolher a marca de sua preferência. E agora eu vou mostrar como que eu corto a carne. Eu gosto de cortar ao meio e depois cortar ao meio novamente. Essa é a quantidade que eu uso. O tomate eu cortei do mesmo jeito como eu corto a carne. E essa parte é a parte que nós vamos colocar para fora, do mesmo jeito com a carne. E a folha de alface eu cortei em 4 também. E uma outra dica é o seguinte: se você quiser adiantar a sua produção, você pode fazer os pãezinhos e colocar dentro do saco plástico e amarrar. 6, 6, 9 e um 10. Você pode colocar de 10 em 10. Você pode fechar assim e deixar guardado. Sabe por quantos dias? Por 3 dias. Ele conserva desse jeito aqui e fica molinho. E aí, você pode adiantar bastante a sua produção fazendo isso aqui, ó. Porque essa receita aqui, o mais demorado dela é a massa. Então, se você faz a massa e já deixa assim, ó, guardadinho, dura 3 dias. Isso daqui é fácil de fazer, porque isso aqui você já compra pronto. Isso daqui também, isso aqui também. Então, você só vai montar no dia de fazer a entrega. Pessoal, aqui é o seguinte: separe as bandas. Olha só a textura dessa massa. Olha. É bom você separar as bandas, porque depois eu coloco um em cima do outro. Deixa eu mostrar como que eu monto. Eu coloco o tomate, porque como o tomate é úmido, ele vai umedecer a massa aqui. Depois eu coloco o queijo e o presunto. Depois vem a carne e a folha de alface. E então, eu coloco e ele fica assim. Aqui é o seguinte: eu não gosto de usar as forminhas. A forminha de número 2 e o tapetinho número 9, para colocar nas forminhas. Eu finalizo com palito. Coloco um palito, finalizo com palito. Olha só. E ele fica assim, todo firme. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esse tipo de salgado, ele vem com um palito. Olha só, com esse palito. Se você quiser identificar com uma bandeirinha, alguma coisa assim, é o mais correto. Isso daqui eu trouxe essa ideia para você, mas eu não aconselho que você venda desse jeito aqui. Você tem que identificar com alguma coisa. Ou você fale para o seu cliente que, se for servir criança, tem esse palito aqui. E você tem a obrigação, o dever de avisar isso para o seu cliente. E agora você só passa o plástico filme e entrega ao seu cliente. Se você não quiser entregar na bandeja redonda, você pode organizar nas caixas. E se você me perguntar nos comentários por quanto que você deve vender o cento do hamburguinho de festa, eu não posso lhe dizer,
porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aqui na minha cidade, o cento do hamburguinho de festa varia entre 150 a 160 reais. E se você fizer com a carne moída, você não fizer com a carne de hambúrguer industrial, aí ele já sobe, já fica mais ou menos entre 180 a 190 reais o cento. É só para você ter uma ideia, mas aí na sua cidade você vai ver qual que é o valor da carne e dos ingredientes que você comprou. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço.